É verdade, nós estamos no meio, ou talvez até no fim do início, da Olimpíada jogada na Cidade Maravilhosa. Muitos países, turistas à vontade, gente do interior do Brasil e dos 5 continentes, são de atletas maravilhosos. Infelizmente, até esse momento, a nossa seleção de futebol vem decepcionando. Mas existe um assunto que é muito mais importante para o cidadão do Rio de Janeiro e para o cidadão brasileiro a partir de agora do que os Jogos Olímpicos, que é a economia do Brasil. Como vai ficar a economia do Brasil depois da Olimpíada do Rio, a Olimpíada Rio 2016? E para conversar sobre esse assunto, eu só conheço um homem do Rio de Janeiro apto a te dar a boa informação. Istvan Kasnar, como é que vai você? É um prazer, uma honra e uma alegria receber você aqui em Menorá na TV. Ronaldo, é uma grande honra estar aqui presente, me sinto muito bem, quanto mais tendo esta satisfação de poder também falar para todos os seus ouvintes, todos quantos nos veem. Istvan, antes de nós discutirmos o assunto que traz você aqui, que nos faz convidar você, que é a questão da economia brasileira e a situação em que nós nos encontramos diante do impeachment e dessas questões todas da Lava Jato, é muito importante também que a gente converse sobre o que você escreveu no jornal Valor, sobre a economia da Olimpíada. O que você teria a nos dizer a respeito? Você tem toda a razão em visualizar a economia brasileira com suas oportunidades e ameaças que já estão por vir após as Olimpíadas. Mas a gente há de lembrar que as Olimpíadas em si darão um grande legado, sim, ao Brasil. Elas custaram, basicamente, a preços do ano 2014 para a realização propriamente dita do evento e, ainda mais, para que se fizessem os diversos estádios e arenas, o equivalente a 12 bilhões e 600 milhões de reais. Além disso, nós tivemos no município do Rio de Janeiro 27 projetos. E é muito interessante, vale a pena observar, que o prefeito Eduardo Paes, com toda a sua equipe, conseguiram completar esses projetos. Há críticas, cai lá, mas no fundo as atividades foram realizadas na plenitude. Pode ter havido uma briga em relação aos australianos, alguns comentários sobre a necessidade de pensar cangurus, mas o fato é que esses 27 projetos custaram 29 bilhões de reais, também aos preços de 2014, quando nós somamos como um todo, nós vamos constatar que isso daqui é equivalente a praticamente 41 bilhões de reais, um valor aproximado, e isso é apenas 0,185% do produto interno bruto do Brasil. Ou seja, com um recurso relativamente muito pequeno, nós estamos criando uma função pública de investimento em esporte que é essencial para os brasileiros. Por quê? Porque a Olimpíada, ao significar vigor, juventude, disciplina, muitas medalhas também para o mundo inteiro e para os brasileiros algumas também, sobretudo transmite a vontade de se querer sair do sedentarismo brasileiro. Então, quando o Ministério do Esporte desenvolveu este tipo de investimento, ele o fez também para que haja o legado de mais saúde, o legado de ficar menos em casa praticando esporte fora de casa, outdoors ou nas academias, reduzindo então problemas cardíacos e outros tantos. E mais, nós agora podemos ver de que a cidade tem sim um Porto Maravilha bastante bem montado e construído. Temos uma série de belíssimas arenas onde se poderá praticar com boa agenda o esporte. E o esporte como um todo é 1,7% da economia, do produto interno bruto do Brasil. É uma atividade dinâmica que continua crescendo e, apesar da recessão, não tem e nem sofre tanto assim os baques da macroeconomia e de todos os seus grandes choques. Por quê? Porque as pessoas sabem, estão cada vez mais conscientes que elas têm que cuidar de si mesmas. E esporte também é saúde. Então, este foi um grande investimento, mas de custo relativamente pequeno, que ainda por cima alargará a positiva imagem de nós brasileiros no exterior. Istvan, eu entendo que o turismo
é uma das mais importantes indústrias que qualquer país pode oferecer ao mundo. É uma indústria que não polui, é uma indústria que se relaciona com o exterior, trazendo inclusive uma série de possíveis investimentos em outras áreas. É uma indústria que se relaciona com a cultura do mundo num momento importante da vida de qualquer país. E eu pergunto a você, o que é que você teria a dizer quando você escuta que 100% dos hotéis no Rio de Janeiro, no mês de agosto, estão com lotação esgotada? Essa foi uma notícia muito boa. Havia uma previsão para as Olimpíadas de que no mínimo 520 mil turistas aportariam aqui e permaneceriam em média mais do que usualmente, que é 5 dias o tempo que fica o turista no Brasil. E desta vez ele viria a permanecer 8 dias. Também havia uma previsão pela qual outros estudiosos afirmavam que o turista chegaria em 1 milhão e 200 mil cidadãos do mundo. Ou seja, de qualquer maneira, o Rio de Janeiro estará faturando muito mais, e aí então a cadeia hoteleira, dos restaurantes, de lazer e diversão, de transporte, de shopping centers, passou a ser significativamente mobilizada. Desse ponto de vista, o que se constata é que há uma estimativa de que o Rio de Janeiro ganhará, ao longo do mês de agosto, com as Olimpíadas e as Paralimpíadas, o equivalente a 2,2 bilhões de dólares. É como se nós injetássemos na economia algo muito próximo a 6 bilhões, 700 milhões de reais. Portanto, para o Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, é uma massa de capital significativa. Claro está que há muitas agências de turismo que estarão recebendo lá fora e não ingressará esse dinheiro aqui, porque as passagens aéreas são de companhias internacionais também. Mas, de qualquer forma, o Rio de Janeiro passou a receber um capital que lhe faz muito bem, que lhe é essencial. E aí, então, ao nós termos esta demonstração internacional de capacidade de bem receber, também provavelmente estaremos motivando mais turismo ainda nos próximos anos. O impacto de uma Olimpíada, em geral, é de 8 anos. Então, quando as pessoas sentem que existe segurança, sobretudo um bom atendimento, capacidade de criar programas diversificados e que não é preciso ir para outras localidades como Barbados, ou as Antilhas, ou o Pacífico, mas sim também existe um outro local e um Rio de Janeiro renovado, elas se sentem motivadas e investem aqui e partem para cá também. Isso é muito motivador. Istvan, qual é a nota que você dá, tomando em conta os problemas que o Rio enfrentou em obras como a ciclovia, que caiu e matou lá 2 pessoas com aquelas ondas alucinadas, as maravilhas do Museu do Amanhã, o Porto Maravilha espetacular, coisas boas e ruins que aconteceram. Qual é a nota que você dá para o que você está observando, incluindo aí a abertura da Olimpíada, ainda não as medalhas, porque não sabemos se virão ou não? Qual é a nota que você dá para esse evento e para a repercussão dele no mundo e mais ainda para o ganho que nós vamos ter com o acontecimento? Eu creio que você está fazendo uma pergunta interessantíssima, que no fundo também não deixa de ser muito interessante, porque ela é escanteadora, a gente se sente no cantinho. Que nota que eu vou dar? Qual é o tipo entre 0 e 10 de nota que eu posso dar para tantas situações diferentes? Mas vale a pena notar de que o espetáculo de abertura foi muito bem organizado, bem montado, interessou as pessoas, empolgou os brasileiros. O espetáculo pode ter tido um problema na entrada, mas isso não desvirtua o fato de que o mundo viu uma imagem de folclore, de história, de engendramento de atividades de dança muito bem realizadas e alguns símbolos também do Brasil, como o Gilberto Gil, um Caetano Veloso, até a Anitta, cantando muito bem, de maneira muito agradável. Então isso tudo acaba criando uma boa memória no exterior e atrairá pessoas para cá provavelmente, até porque elas se sentirão ainda mais interessadas e curiosas em relação ao que estamos fazendo. As obras que nós tivemos, sobretudo esse ajuntamento de 27 obras, criaram, em certos aspectos, alguma desconfiança, uma vez que você teve o falecimento por acidente de 2
cariocas, obviamente, aquilo traumatizou a cidade. Todo mundo se perguntava, será que essas obras que seguem, essas arenas que estão aí, são tão seguras assim? Bom, o preço das vidas humanas é impossível de calcular. Então nós tivemos uma perda terrível, dupla lá. Mas, se nós olharmos efetivamente ao que a cidade estará recebendo, que é também a possibilidade de criar muito mais esporte nos próximos anos, e se nós considerarmos o fato de que agora a mobilidade urbana está nitidamente melhorando, em que pese ainda todo mundo está aprendendo a dirigir melhor na cidade, porque naturalmente vias novas e vias expressas também têm que ser conhecidas por todos, eu daria uma nota muito alta. Eu me sinto, por um lado, constrangido em dar uma nota, mas, por outro lado, apesar de tudo, eu não classificaria nada abaixo de um 9,999, e quem sabe eu daria um 10 logo, porque, afinal de contas, na América Latina ninguém fez até hoje nada igual, e, sobretudo, para o Brasil, isto é e continuará sendo muito bom. Então eu creio que eu vou ficar com um 10. Beleza, eu também assino a tua nota e embarco nela, sem nenhuma dúvida. Queria ouvir de você qual foi a percepção que você teve sobre o discurso do Carlos Arthur Nussmann. Aí já é uma questão que não tem nada a ver com economia, mas tem a ver com a tua adoção ao Rio de Janeiro. Você é um carioca adotado por nós e que também adotou o Rio. Como você viu o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que é da comunidade judaica, foi campeão de voleibol juvenil pelo Clube Israelita Brasileiro, chegou à seleção brasileira e hoje é um grande homem ligado ao esporte brasileiro, é uma das grandes molas mestras do nosso esporte. Como você viu o discurso dele? E o que é que você sentiu quando você não viu o Eduardo Paes tendo a oportunidade de fazer um discurso? Se bem que nós todos sabemos, e eu sou frequentador há mais de 60 anos, de que nós sabemos no Maracanã se vai, como dizia o Nelson Rodrigues, até 1 minuto de silêncio. Eu tenho o Carlos Arthur Nussmann com o máximo apreço, com a máxima admiração. Ele é um empresário, uma pessoa com formação jurista, advocatícia, um esportista nato, um herói de Jogos Olímpicos, como em 1964, quando ele participou ativamente nas Olimpíadas do Japão. Aliás, o Japão novamente assumirá as Olimpíadas. Ele é um construtor, ele é uma pessoa que sabia das dificuldades, dos imensos obstáculos que teria que enfrentar, e ao longo de anos e anos foi insistindo até que conseguiu uma vitória única, trazer um mega evento deste porte ao Rio de Janeiro e ao Brasil. E ele, mais do que isso, é um sobrevivente, porque, afinal de contas, a campanha dele veio com o Lula, ele estava ao lado de Pelé, gritando de alegria, eufórico, quando venceu, e, ao mesmo tempo, ele viu a administração de Dilma, que também contribuiu, há como confirmar isso claramente, para que se faça uma série de espetáculos como esses. Então não há dúvidas que ele é admirável em tudo o que fez, e o discurso dele foi de uma emoção imensa. Quando ele, na verdade, desejava falar em 3 idiomas diferentes, em português, em inglês e em francês, que é a língua até diplomática e também usual do esporte, o Barão de Coubertin a trouxe à baila, obviamente, quando começam os Jogos Olímpicos modernos, era inegável aquela emoção, aquele discurso que vem do coração, mas de uma mente que muito bem organizada soube chefiar e comandar e liderar essa ação. Então, sem dúvida alguma, eu acredito que Carlos Arthur Nussmann, para nós, sempre foi um grande exemplo. E agora ele é também um dos maiores mega cariocas para o todo sempre. E o nosso Eduardo Paes, que não discursou? O Eduardo Paes eu não esqueci, mas entendo que o prefeito, haja vista o clima político beligerante que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tentou ficar um pouco mais discreto, calmo. Mas fez falta. Fez falta, certamente. Na minha avaliação, é o prefeito da cidade que é o homem que detém a chave e que dá as boas-vindas a todos os visitantes e que incentiva aqueles que são nascidos e são naturais da região a aproveitarem aquilo que ele produziu e que foi espetacular. Tens toda a razão. Eu acredito que ele decidiu
tornar-se algo mais discreto. O clima político não estava ajudando, então, para evitar algum tipo de reação popular no Maracanã, com 56 mil pessoas, pouco mais, pouco menos, ele se eximiu, mas certamente seria muito bom vê-lo mais. De fato, por outro lado, ele recebeu as diversas delegações, teve lá uma rusga curiosa com os australianos, depois conseguiu pacificar os ânimos com eles também, em que pese até um início de incêndio, né, na Vila Olímpica. Como um todo, o que fica bem claro é que o prefeito se tornou um homem das obras, um homem que quer construir, que quer entregar um Porto Maravilha. Eu creio que ele está cunhando uma imagem muito clara de pessoa que está interessada em promover as atividades em prol da cidade. Então, desse ponto de vista, também é meritório o papel dele. É claro que não é trivial no clima brasileiro político atual aparecer. Então nós vimos, de fato, o Barr aparecendo muito mais e o Nussmann também assumindo esta posição. Meu queridíssimo amigo, e o Brasil, e a nossa economia, e os impostos vão subir? As aposentadorias vão se esticar? O sujeito vai ter que trabalhar mais tempo? O que vai acontecer no Brasil? Prever o futuro do Brasil é realmente uma grande aventura, mas podemos antecipar aparentemente aquilo que este governo está querendo defender e provavelmente vai acontecer em grande chance. Bom, primeiro nós podemos observar de que a taxa de inflação começa a cair bem devagar, mas está caindo com uma certa consistência. Ela já estava em patamares de 11,5% há 4 meses atrás, praticamente podemos dizer isso para março. Agora, ela já está diminuindo para patamares de variação em 12 meses de 9,92%. O que significa isso e por que ela cai? Você atribui esse ajuste ao novo governo ou a medidas que foram tomadas anteriormente e que só posteriormente foram se materializando? Eu atribuo isso a vários fatores que vêm do governo anterior e do atual. O governo anterior, infelizmente, criou uma brutal recessão na economia. Com menos demanda, começa a haver ociosidade na indústria, no setor de serviços. Então todo mundo vai reajustando os preços para baixo. Como consequência, a inflação também cai por essa via. No novo governo, no governo interino, nós podemos constatar que há uma nova guarda no Banco Central, com Ilan Goldfein assumindo, e deixando extremamente claro que ele quer chegar à inflação na meta de 4,5% no ano 2017. Ele fala isso. Ele fala e declara e afirma e tem moral para tanto. Como consequência, o que se nota é que a emissão monetária pelo Banco Central está bem freada. Consequência, somente se está lidando maciçamente com título público, o que em boa parte também explica porque a taxa de juros no Brasil está imóvel, taxa Selic como referencial a 14,25%, e efetivamente as demais taxas de juros permanecem muito altas, inibindo o consumo, inibindo o cartão de crédito e as demandas variadas. Então a consequência, obviamente, é que havendo menos demanda agregada, vontade de todos os brasileiros existe, mas capacidade por todos os brasileiros de consumir com crédito vai caindo, ocorre então uma freada do nível de preços, em que pesa também a taxa de juros muito alta. Um outro fator que está ajudando agora a convergirmos para uma queda inflacionária é também uma volta tímida a uma sobrevalorização cambial. O câmbio agora está num patamar de 3,3 para 3,2, já caiu para 3,16. Qual é a consequência? O valor dos produtos importados está cada vez menos custoso para nós brasileiros. Então nós não estamos importando preços caros. Nós estamos criando uma componente de uma cesta de consumo geral brasileira com um custo médio ponderado, combinado, menor. Então isso também ajuda a economia a, como um todo, ter preços menores. Com os preços mais previsíveis, chegando na direção correta da meta inflacionária, evidentemente que as pessoas passam a ter um poder aquisitivo algo maior, o que começa a explicar por que agora a indústria finalmente está saindo da sua brutal recessão que durou, de fato, 25 meses, segundo o IBGE.
Então, embora estejamos vendo uma retomada extraordinariamente tímida, uma retomada da indústria de apenas 0,1% de junho para julho, ainda assim já é um valor positivo, o que obviamente significa de que provavelmente isto vai levar uma influência sobre o produto interno bruto como um todo e a economia retomará. Ela retomará pela via da componente industrial e da componente agrícola, que é muito forte. O Brasil está com safras bastante positivas este ano também, de milho, de soja, na avicultura, na porcinocultura. Então, a consequência é uma recomposição desse PIB. Ainda assim, esse ano continuará negativo, mas para o ano que vem já se pode visualizar um crescimento de 0,2 para 0,2,5. Já é menos mal, como diz o italiano, meno male. Meno male, ou più meno, como também dizem os italianos, eu te perguntaria se você considera esse que foi talvez o maior nos últimos 10 anos, índice de desemprego em queda, ou você acredita que não, que o desemprego ainda vai escalar contra aqueles que precisam trabalhar para sustentar as suas famílias? Tens toda a razão em bater nessa tecla, porque no fundo todos os indicadores do IBGE e do Ministério do Trabalho e Emprego estão mostrando que, infelizmente, não há uma reação tão rápida à formação e geração de novos empregos. De fato, hoje, conforme todas as estatísticas, no primeiro semestre do ano de 2016, houve uma perda de aproximadamente 520 mil empregos. Ou seja, além de não terem sido criados pelo menos 2.200.000 para as novas gerações de trabalhadores que estão sempre jovens também buscando trabalho, nós perdemos esses 520 mil empregos. A consequência disto é, na verdade, afirmar de que temos algo como 2.720.000 trabalhadores que deveriam ingressar este ano no mercado de trabalho, no mínimo, considerando o primeiro semestre, mas que não vão encontrar condições de trabalho. Provavelmente esse número aumentará. Nós tínhamos ano passado praticamente algo como 11,5 milhões de pessoas desempregadas oficialmente. Este número, evidentemente, aumentou dramaticamente e já ascendeu para mais de 13.700.000 brasileiros. Há uma busca muito grande por parte das pessoas de algum tipo de trabalho temporário ou ainda criar uma microempresa, porque não se encontra o emprego que o empregador poderia gerar. Isso também é uma demonstração de dificuldade e de queda de renda. Como ano passado nós tivemos uma queda de renda de 4,5% para os trabalhadores, e este ano a previsão tampouco é boa, na composição combinada teremos aí provavelmente uma queda de 8% na renda dos brasileiros em 2 anos. Isto de novo pressiona o produto para baixo e aumenta a possibilidade de mais desemprego. Então é extremamente importante que nas famílias as pessoas sintam que elas têm que cuidar do orçamento, gastar menos, policiar-se, assegurar o essencial, pagar a escola, pagar o transporte, o vestuário, a alimentação, mas não abusar de algumas coisas associadas a gastos de luxo, a gastos excepcionais, porque não é o momento. Quando a economia retomar, aí então sim, tendo uma renda melhor, é possível acreditar que é possível gastar também nesses extras, naquilo que dá um prazer de viver. Por que não um copinho de champanhe? Por que não um salmãozinho do prato? Isso, mas você disse que o desemprego saiu de 10 milhões para 13.700.000. Quer dizer, vai escalando. Qual é a possibilidade de regressão dessa tendência? As autoridades públicas necessitam adotar medidas que flexibilizem o mercado de trabalho e as condições de contratação. Ocorrendo uma redução da carga tributária sobre o trabalhador e sobre os empregadores, pode-se acreditar que possa retomar efetivamente um nível de emprego mais elevado. Mas isso é projeto governamental? Você acredita que isso vai acontecer? Que isso possa acontecer? E se sim, qual é o caminho para isso? Eu acredito que possa acontecer e já está havendo um debate muito sério no Ministério da Fazenda a respeito do assunto.
efetivamente, este quadro atual de desemprego é dramático, é inaceitável. Ele tem um custo social que sobrecarrega todas as famílias do Brasil. E, obviamente, quando você está desempregado, já é ruim para você individualmente, mas do ponto de vista nacional, não empregar as novas gerações é muito mais preocupante ainda, porque existe um certo tipo de timing. Se você, ao longo de 5 a 7 anos, não emprega jovens entre 15 e 22 anos, eles praticamente tendem a ingressar no mercado de trabalho mais tarde, com muito menos renda, com muito menos salário, com piores condições. E isso repercute praticamente para a vida toda. Então é necessário, sim, que o governo atenda a certas medidas, como está começando a perceber que há de fazer. Entre elas, surge a necessidade de criar mais negociações coletivas com menos pressão sindical, maior quantidade de negociações diretas entre patrões e empregados, uma redução das diversas tarifas e impostos que recaem sobre as empresas. Nós hoje no Brasil temos uma carga fiscal trabalhista equivalente a 113% sobre o salário base do trabalhador para obras públicas. Ou seja, um operário custa R$ 1 de base, mas na verdade o empregador paga 2,13. Então o trabalhador não se sente bem remunerado e o empregador se sente evidentemente excessivamente mal porque está pagando em excesso e ele não vê necessariamente a produtividade. Caso ocorra uma redução na carga fiscal, nós passamos também a motivar mais os próprios empregadores a treinar pessoal. E isso implica em maior produtividade, como consequência, evidentemente, produz-se muito mais. O mercado de trabalho já percebe também que, por conta destas dificuldades, o próprio Estado brasileiro não poderá contratar diretamente com tantos concursos públicos nos próximos anos os brasileiros. Logo, evidentemente, haverá uma necessidade de criar mais trabalho terceirizado. E isto também facilita a capacitação do reemprego. E é nessa direção que precisamos ir. Ô Isman, com relação ao que se faz para ganhar dinheiro no Brasil hoje, qual é o bom investimento no Brasil para trabalho? Eu não digo investimento em bolsa de valores, ou em mercado flutuante, ou em mercado de câmbio, não é a isso que eu estou me referindo. Se alguém quisesse hoje enveredar por um caminho da livre iniciativa, qual seria a atividade, na sua avaliação, que poderia ser satisfatória? Nós sempre temos que olhar com positividade a sociedade em que vivemos e na comunidade com a qual operamos. Evidentemente que, quando vivemos um processo de recessão, não encontramos necessariamente tantas atividades boas. Mas existem, sim, diversos tipos de demandas que se mantêm firmes. Demandas por saúde, clínicas, hospitais, tratamentos médicos especializados continuam sendo interessantes. Afinal de contas, você não pode perder o seu bom médico e tampouco pode deixar de investir num bom tratamento médico, tratamento odontológico. Segundo, podemos pensar também na atividade da dita economia de sociedade criativa, sociedade da inovação. Este é um momento para vender marketing, é um momento para criar mais propaganda, mais publicidade. Publicitários têm uma grande oportunidade agora para visitarem empresas e apresentarem seus conhecimentos, suas expertises, com a meta de fazer com que as forças de venda dentro das organizações, combinadas com mais publicidade, mais anúncios, classifiquem o produto como relevante na mente do consumidor. Então esse também é um tipo de oportunidade interessante para organizações do setor. Técnicas de telecomunicações avançadas e métodos também de gerar ganhos com inovações eletrônicas são uma grande oportunidade. Nós podemos ver agora uma invasão dos pokémons brincando com os cariocas em todas as searas, cidades, ruas que vemos por aqui, mas também podemos encontrar uma série de aparelhos musicais
que também estamos aproveitando com iPods, iPads e, por que não, tablets e notes, etc. Exatamente, hoje, cada vez mais as pessoas estão buscando formas alternativas de se divertirem eletronicamente. É um mercado muito importante. Mas eu, de novo, bateria na tecla. Nós temos um grave problema, um governo sedento em aumentar impostos e que quer aumentar a carga fiscal, algo de sumamente equivocado. Não é bom que se aumente o imposto apenas para que se cubram despesas públicas. É importante que se deixem os impostos bem baixinho, porque com mercadorias baratas existe mais compra e ainda mais o aporte de capitais ao país para investir localmente e criar indústrias competitivas, tanto para atender o mercado interno quanto o mercado externo. Então seria um equívoco querer a toda hora taxar mercadorias que foram inventadas no exterior aqui dentro, o que obviamente inibe o nosso consumo e o nosso progresso. Estamos de volta com Istvan Kasnar e ele vai tentar nos explicar por que é que Henrique Meirelles tanto fala em aumentar impostos. Por quê? Bom, o ministro da Fazenda assumiu percebendo que o tamanho do buraco do déficit público era muito maior do que aquele que se dizia oficialmente. Depois de uma série de discussões, descobriu que efetivamente ele teria que enfrentar 170,5 bilhões de reais em déficit. Pior ainda, ele descobriu que no ano que vem, em 2017, esse déficit persiste e continua inflexível e chega a pelo menos 140 bilhões de reais. Você consegue explicar isso em português absolutamente coloquial para as pessoas entenderem o que significa déficit público? O que significa 175 bilhões de déficit no ano e no ano seguinte também? O déficit é simplesmente o resultado de uma diferença entre as receitas totais que um governo tem, o que ele arrecada, e os dispêndios totais que esse mesmo governo tem. Aquilo que para ele representa o que a gente chama de gastos de custeio, como pagamento de salários, de aluguéis, de juros, amortizações da dívida, transferências a estados e municípios, mais uma grande conta que é de investimentos. Ocorre que nós em casa também temos que saber administrar nosso salário líquido após impostos retidos na fonte pelo governo sedento de impostos e contrapor essas receitas, esses salários líquidos, com nossas despesas continuamente. Se gastamos mais do que recebemos, obviamente ou vamos despoupar, ou vamos cair na mão dos bancos, nos endividando, ou até pior, vamos ter que aprender a gastar cada vez menos porque estamos mais pobres. O Estado no Brasil tem sido muito claramente um grande gastador, um imenso gerador de pagamentos, sobretudo com a contratação de pessoal frequentemente, o que fica muito evidente porque já vários estados, inúmeros municípios estão batendo numa das condições essenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a de não superar mais do que 60% dos gastos do orçamento com salários. E isso está acontecendo bastante ou cada vez mais. Como consequência, não necessariamente sobra recurso para que se criem mais investimentos. No lugar de policiar convenientemente a contratação de pessoal e realizar muitos projetos que sejam agregadores de mais valor para a economia, criando muito mais emprego no setor privado, o governo está querendo criar cada vez mais impostos. Então essa carga fiscal que hoje sufoca os brasileiros, asfixia os contribuintes, já chegou a 39% do produto. Essa carga fiscal é tão gigantesca que já supera 2,4 trilhões de reais, num país que tem este ano previstos 6,8 trilhões de reais de produto. Como consequência, o Estado dinheiro ele tem, mas resta saber se ele está gastando bem. Gastar mal, por exemplo, significa pagar preços superfaturados e com isso dar margem à corrupção? Certamente. Gastar mal significa realizar e iniciar uma obra e não vê-la concluída. O Brasil hoje, por registros oficiais, possui mais de 14.500 obras paradas em todos os 5.565 municípios que possui.
Só esse dispêndio já é considerado o equivalente a 32 bilhões de reais. Então não é impossível andar em várias cidades do Brasil e o cidadão ver esqueletos imobiliários totalmente paralisados. Por exemplo, universidades federais. Basta ir para a Universidade Federal Fluminense, no outro lado desta bela cidade, que é lá Niterói, e nós vamos ver que existem unidades paradas sem obra. Mas enquanto isso, toda aquela infraestrutura está deteriorando, está piorando. Basta ver a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um centro de excelência, muitos intelectuais de alto valor lá, e que, simplesmente após uma derrubada do Gafreguinli, do hospital, simplesmente não tiveram nem viram continuidade na modernização das instalações hospitalares e que tais. Isso acontece demais e, obviamente, significa má aplicação de recursos. Agora, além do sobrefaturamento em diversas obras públicas, e os escândalos da Lava Jato já estão mostrando isso, nós vimos uma Petrobras, que até oficialmente em seu balanço patrimonial teve que registrar despesas de corrupção no valor de 6 bilhões de reais. Então, evidentemente, que um governo tem que saber administrar bem projetos e aquelas atividades que estão sendo realizadas de forma corrente, contínua. Quando isso não sucede e aparece um buraco, no lugar de procurar buscar mais elevação fiscal, deve sim saber se policiar e cortar exatamente os dispêndios equivocadamente realizados e até frear os tipos de investimentos que não necessariamente vão rentabilizar. Nós temos que repensar a equação da estrutura de gasto público no Brasil. Até porque um outro grande problema atual do Brasil é que aproximadamente 42% a 43% da arrecadação brasileira vai para pagar juros. E uma outra grande conta, 17% para 18% da arrecadação nacional, vai para pagar a Previdência, que é cronicamente deficitária. E aí nós temos uma população que envelhece e que está com condições de entrar na aposentadoria, deixará de pagar e que não é substituída porque o desemprego é grande, o reemprego é pequeno e a necessidade de se constituir emprego adicional é imensa, mas não está acontecendo um emprego novo, real, de mão de obra. Não é o Estado que vai resolver essa equação. Nós necessitamos encontrar formas de reduzir também a carga fiscal sobre o setor privado para que ele, com menos custos, rapidamente reprograme a si mesmo e apresente projetos mão de obra intensiva. E aí sim, podemos acreditar numa retomada de crescimento melhor. O ministro Henrique Meirelles, ele aposta no aumento dos impostos, na sua opinião, ou ao contrário, ele vai deixar barato? Por todas as evidências, e dado este déficit público do qual falamos, o ministro procurará encontrar novos volumes de recursos arrecadados. Portanto, ele vai ter que puxar por impostos. É uma medida antipática, impopular, ele arcará também com custos desse tipo. Não posso acreditar que seja bom para o ministro. Mas o que ele tem dito muito claramente nas federações de indústria, nas confederações, nas associações comerciais, em seus diversos discursos, é de que é necessário ter uma compreensão para a situação histórica que se vive. Na verdade, em política econômica, você pode ser ortodoxo e também pode ser heterodoxo. Os ortodoxos tendem a usar medidas realmente duras, como uma contração, uma restrição de oferta de dinheiro, aí a taxa de juros dispara, o crédito fica inibido, e aí então isso faz a inflação cair e a economia também despenca. Mas lá na frente, a economia retoma com saúde. Você também pode cortar os gastos públicos para valer e algumas medidas são extremamente dolorosas. Nós no Brasil de hoje não estamos falando dessas medidas dolorosas de política fiscal, como demissão de funcionários públicos. Não é uma medida que os políticos no Congresso queiram ver ou que o presidente em exercício tenha condições de tomar. Isso daí acabaria implicando não apenas em falta de popularidade, mas sobretudo em muito drástica redução de produtividade do setor público e, sobretudo, falta de capacidade de oferta de certos bens públicos, sobretudo no campo da saúde e da educação. Então nós teríamos aí um problema carregando o outro. Então agora se está buscando uma medida heterodoxa. Vamos continuar pagando, vamos continuar aceitando certos tipos de recuperação salarial, que já entraram nos 140 bilhões de reais do ano que vem de déficit,
e outros que tais. São remunerações para servidores, são aumentos para a justiça, terão efeito cascata. Aí, para o Estado como um todo, conciliado internamente com seus diversos interesses, dará a sensação de um momento melhor, de um certo conforto, de não ter brigado com o establishment que tem um poder no setor público significativo. Por outro lado, o setor privado terá sido fortemente sacrificado. Então essa medida heterodoxa, a rigor, não é boa. Quanto mais porque o que a gente pode notar é que na América Latina, em média, a carga fiscal, que é uma relação de total dos impostos arrecadados sobre o produto interno bruto, chega a 22% por dados da CEPAL. E nós, no Brasil, estamos com 39%. Ou seja, o nosso diferencial de pagamento de impostos é de absurdos 17%. Se nós reduzíssemos essa massa fiscal, poderíamos voltar a crescer até significativamente, porque na mão da iniciativa privada, a disponibilidade de poupança cria capacidade de impulso para a economia. Então, sim, teríamos que ser mais ortodoxos, por mais impopulares que isso fosse. Mas não deveríamos ficar na heterodoxia populista que acaba não pagando nada mais do que a conta do pato. Há pouco tempo atrás, houve uma desconfiança de que pudesse haver uma guerra civil no país, em função da alternância de poder que se tornou obrigatória por toda essa parafernália do impeachment. Você acredita que isso foi afastado definitivamente, ou você acredita que quando se definir a questão da saída de uma vez da Dilma, pode recrudescer o movimento de luta nas ruas? Eu acredito, Ronaldo, que esse é um tema sumamente complexo, muito difícil, e você está de parabéns de pensar ou articular um conjunto de meditações sobre esse assunto. Eu também me preocupo, te confesso, a respeito disso, mas eu diria que uma guerra civil global, geral, num país tão grande continental quanto o Brasil, parece ter uma probabilidade de ocorrência baixa. Nossas comunidades tendem a ser bastante distantes umas das outras, e aí eu me refiro às capitais ou às grandes cidades. Hoje o Brasil, de fato, está muito urbanizado. Vivem no Brasil, em cidades acima de 20 mil habitantes, 92% dos brasileiros. Todavia, não necessariamente eles tendem a ter, porque as próprias economias estaduais e municipais possuem dinamismos diferentes. Então você tem Mato Grosso do Sul evoluindo bem economicamente, o estado do Espírito Santo andando razoavelmente bem, tendo resultados positivos, ou Santa Catarina também. Há diferenças enormes em relação a outras unidades estaduais e municipais. A consequência é que vive-se praticamente uma guerra civil localizada. No Rio de Janeiro, o tiroteio do narcotráfico, do banditismo com tantos policiais, demonstra efetivamente uma agressão aos direitos humanos, uma descendência econômica, um problema a ser resolvido de enorme magnitude. 70 policiais mortos praticamente em 7 meses no município do Rio de Janeiro é demais, é um absurdo e é uma demonstração de que há um excesso de violência e é necessário encontrar medidas de segurança drásticas e firmes e bem equacionadas. No Rio Grande do Norte, mais de 70 ônibus foram queimados nos últimos 30 dias. Houve também uma destruição de inúmeras lojas comerciais e o Exército Nacional teve que ir lá agora penetrar, participar, para ajudar o governador a pedido do próprio. Então, efetivamente, podemos encontrar algumas localidades do Brasil que sofrem com um tipo de guerra civil ou um conjunto de mobilizações sociais que são do contra. Quanto a, após a confirmação ou não da permanência do atualmente presidente interino na própria presidência, com a manifestação que se pode esperar do PT, de todos aqueles do PCdoB e de outros partidos que se aliaram a Dilma e a consideram com maior simpatia e com vontade de vê-la novamente assumindo a presidência, dá a impressão de que 25% dos brasileiros, que são eles, não conseguirão necessariamente mobilizar a população
para esta insurgência e esta desordem social, que é efetivamente uma guerra civil. Todavia, não há dúvidas, é preciso, mais do que confrontar, encontrar todos os assuntos que permitam uma convergência política. O Brasil está hoje muito esgarçado, muito diferenciado, muito distanciado. Nós necessitamos encontrar a criação novamente de modelos que possam permitir que surjam lideranças de alto valor, mostrando que o Brasil tem o eixo central a favor do desenvolvimento econômico e social. E enquanto isso não vier a acontecer, tens toda a razão. Ameaças desse tipo vão acontecendo e se pontilhando, e nós não podemos deixar que a fumaça assuma todo o país. Nós temos que apagar um incêndio num lugar e criar, antes de mais nada, uma boa condição de empregabilidade a todos os brasileiros, com a formação de mais emprego, mais empresariamento, mais empresas positivas e um Estado de bom tamanho, mas capaz de entregar o serviço público com qualidade. Istvan Kasnar, sempre é um prazer, uma alegria grande conversar com você. Você é um homem preparado, inteligente, acima da média, e eu tenho certeza absoluta que os nossos telespectadores aproveitaram profundamente essa nossa conversa, que foi muito esclarecedora. Eu queria te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você fizesse suas considerações finais e se despedisse dos nossos telespectadores. Ronaldo, gostaria de te agradecer de coração esta gentileza, generosidade de tempo concedido. Para os telespectadores, gostaria de lembrar que nós podemos ver uma Olimpíada bem-sucedida, uma Copa do Mundo muito bem realizada, um Pan-Americano muito agradável, que também está na nossa memória. Quando nós vamos agregando isto tudo, notamos de que nós temos no Brasil um grande legado esportivo a dar e que também somos muito bem organizados quando queremos. Que consigamos repercutir esta qualidade de organização na própria economia, para voltarmos a estabilizá-la e vê-la crescendo e desenvolvendo, a favor de todos os brasileiros. Muito obrigado, Ronaldo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite. E também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir. Terça-feira, às 11h30 da noite, quarta-feira, à meia-noite e também com uma reprise no sábado, às 11 horas da manhã. Nos vemos lá.